tudo bom? Hoje eu vou falar pra você o que acontece no seu corpo quando você fica 30 dias sem consumir açúcar e 10 benefícios para a saúde, para o peso que isso vai trazer para você. Vou te explicar tudo aqui, inclusive dar dicas de como conseguir, né, esse feito de ficar tanto tempo sem açúcar. Fica até o final que você não vai querer perder. Antes de começar, quero te perguntar, você tem hábito de consumir açúcar no dia a dia? É uma coisa mais esporádica? Tem gente que fala assim, não consumo açúcar, não boto açúcar no cafezinho, mas como uma sobremesa, um bolo, um biscoitinho. Então, assim, como é que isso entra pra você? Você conseguiu já tirar o açúcar completamente? Vou adorar ver o seu comentário, escreve pra mim aqui embaixo. Quando a gente pensa em ficar 30 dias sem açúcar, claro que a primeira coisa que vai ter, né, de diferença aí vai ser a sua balança, porque com certeza você vai tirar grande quantidade de calorias vazias quando você para de consumir açúcar. O açúcar nada mais é do que isso mesmo, caloria por caloria. O açúcar não tem vitamina, não tem mineral, não tem fibra, não tem proteína, não tem nada de bom, não tem gordura saudável, então ele realmente só serve para aumentar as calorias e ainda tem um mecanismo muito ruim, que quando a gente consome o açúcar em grande quantidade, a gente acaba dando um pico de insulina, que pega esse excesso da glicose, do açúcar no sangue, que a gente não vai utilizar para aquelas células no momento, para utilizar, fazer aquela ação, e guarda em forma de gordura. Então, você já vai ver depois que eu vou falar que isso prejudica outras questões de saúde, não só o peso pelo peso. Então, com certeza, um dos grandes benefícios já vai ser na balança e isso já começa a ser uma boa motivação para muita gente. Segundo benefício está justamente relacionado à melhora do controle dos níveis de açúcar do sangue, porque, como eu te falei, essa questão da hiperinsulinemia vai parar de acontecer, né, de acordo com a quantidade de açúcar do sangue que você consome, desculpa, né, o açúcar endógeno, né, da alimentação mesmo. Então, você consumir menos açúcar vai melhorar esse metabolismo dos carboidratos, da glicose, vai melhorar a sua secreção de insulina, melhora a sensibilização à insulina, o que pode ser muito benéfico para quem tem diabetes tipo 2, pré-diabetes ou está querendo melhorar essa parte metabólica como um todo. Terceiro benefício vai ser melhorar naquele cansaço que muitas pessoas sentem. Então tem até uma coisa chamada de sugar crush, que é quando você tem aquele aumento da energia após o consumo do carboidrato, da glicose, né, desse açúcar, que é absorvido muito rápido, mas como você acaba secretando muita insulina para evitar esse aumento, né, que esse aumento perpetue por mais tempo, você tem aquela queda dos níveis de açúcar do sangue que dá muito cansaço, dá muita prostração, a pessoa está sempre muito cansada, e isso muitas vezes está relacionado com o consumo de açúcar. Então, quando você tira isso, você tem uma estabilização melhor dos níveis de energia e menos oscilações de, enfim, bem-estar e disposição ao longo do dia. Outro benefício de não consumir o açúcar por 30 dias, com certeza vai ser para a saúde do seu fígado. A gente sabe que as pessoas que consomem muito açúcar no dia a dia têm essa hiperinsulinemia que eu te falei e acumulam essa gordura, muitas vezes nessa parte visceral, central e abdominal, que é perto do fígado, que pode gerar, em muitos casos, a esteatose hepática não alcoólica. Muitas pessoas que têm gordura no fígado não são pessoas que consomem muito álcool no dia a dia, são pessoas que consomem muito açúcar ou alimentos que se comportam como açúcar. Inclusive, uma das estratégias para controlar a gordura do fígado é reduzir a quantidade de carboidratos simples, e o açúcar, com certeza, tem que ser eliminado. Tem também uma playlist falando mais sobre saúde do fígado, eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para te ajudar. O açúcar é um dos alimentos mais inflamatórios que a gente consome no dia a dia, então você tirar 30 dias o açúcar da sua alimentação com certeza vai te ajudar muito a diminuir a inflamação crônica e de baixo grau no nosso corpo. Então, se você é uma pessoa que tem dificuldade para emagrecer, se vive com dores, se você vive mais inflamado, muito inchado, quando o intestino funciona mal, quando você retira o açúcar, você vê uma melhora nessa inflamação crônica do organismo. Então, isso acaba sendo super interessante. Lembra que eu preparei alguns materiais que podem te ajudar muito justamente a controlar o açúcar do sangue, a emagrecer e diminuir a inflamação. Todos eles têm dicas, cardápios, receitas, e eu vou deixar o link para esses materiais aqui embaixo na descrição para você. Quando a gente retira o açúcar do sangue, a gente também vê uma melhora na saúde cardiovascular, não só nos níveis de triglicerídeos, que estão intimamente relacionados ao consumo do açúcar, a pressão arterial. Um dos alimentos que mais altera a pressão, e as pessoas ficam sempre pensando no sal, é o açúcar. E ele prejudica muito a saúde dos vasos, das artérias. Então a saúde cardiovascular vai ser sempre muito beneficiada quando a gente consegue retirar o açúcar por pelo menos 30 dias. Outro benefício está relacionado com o sistema imunológico. A gente sabe que o açúcar em excesso aumenta a inflamação do nosso corpo
prejudica o sistema imunológico e enfraquece o sistema imunológico. Então, se você está querendo ter um sistema imunológico mais fortalecido, responder melhor a vírus, bactérias e infecções, tirar esse açúcar da sua alimentação vai te ajudar bastante também. Outro benefício pode ser a melhora do sono e a redução da ansiedade. Isso porque o açúcar pode dar esses picos, né, de energia e essas quedas de energia. Isso pode piorar o seu sono, isso pode piorar a ansiedade. Então, muitas pessoas que consomem muito açúcar relatam piora nos quadros de ansiedade. Isso já aconteceu com você? Escreve pra mim aqui embaixo. Lembra que tem uma playlist falando mais sobre como melhorar o sono e outra como melhorar a ansiedade com alimentos, dicas, estilo de vida. E vou deixar aqui embaixo para te ajudar também. Claro que a gente também tem que falar sobre a compulsão alimentar e o controle do apetite, porque o açúcar vicia, né, gente? Quanto mais você come açúcar, mais você quer comer. E como o açúcar está muito relacionado com essa questão do metabolismo de glicose como um todo, secreção de insulina, queda nos níveis de insulina, quando você tem essa baixa nos níveis de insulina, você tem aquele despertar da fome, aquela vontade de comer. Então, quando você diminui a quantidade de açúcar que você consome, você consegue estabilizar mais seu apetite, tem menos episódios de compulsão alimentar e tem um melhor controle do peso também. Claro que também você vai ter uma melhora na saúde do cérebro e da sua memória. A gente sabe que o cérebro está muito relacionado com a alimentação, né, que a gente consome. A inflamação sistêmica piora a função do nosso cérebro e consumir bons alimentos melhora também essa parte cognitiva. E o açúcar, com certeza, é um alimento que piora tudo isso, infelizmente. Eu tenho aqui no canal também uma playlist de memória, mente, cérebro, como turbinar o cérebro e a função cerebral. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição também. Por último, mais ou menos importante, você vê uma melhora na pele, nos casos de acne. A gente sabe que o colágeno é degradado pelo açúcar, que essa hiperinsulinemia, essa inflamação piora essa questão da síntese de colágeno no nosso corpo, e essa inflamação piora os quadros de acne. Então, se você é uma pessoa que quer uma pele saudável, com certeza retirar o açúcar vai te ajudar bastante nesse tempo. Então, como fazer isso, né? Você se animou? Quer ter esses benefícios todos, mas como fazer isso em prática? Lembra que para você retirar o açúcar do seu dia a dia, você não precisa retirar o paladar doce. Lembra sempre que você pode acrescentar as frutas com moderação e fazer mesmo doces saudáveis à base de frutas. Pode ser uma opção bem interessante para você. Lembra de ter uma alimentação equilibrada e planejada para você não ficar com fome, não ficar muitas horas sem comer, para que você não tenha aquela vontade de comer alguma coisa e muitas vezes vai pro doce, né? O ideal é que você consuma alimentos de menor índice glicêmico, com fibras, com proteínas, com gorduras boas, para sustentar o seu apetite, para você não ficar com aquela super vontade de comer e conseguir controlar esse desejo por doce. Lembra também que a atividade física vai te ajudar, porque vai ajudar você a secretar neurotransmissores bons, do bom humor, do bem-estar, que vão ajudar você a controlar essa vontade de comer o doce, e beber bastante água para ajudar a limpar o corpo. A água também ajuda na sensação de saciedade, os centros de fome e sede são muito próximos, ocupa um espaço no estômago e vai te ajudar com isso também. Para algumas pessoas, funciona também fazer um chá de canela ou um chá de casca de laranja, algum chá naturalmente mais adocicado, mas sem, obviamente, colocar açúcar, para matar aquela vontade de comer um docinho. Lembra que eu tenho uma playlist aqui de doces fit saudáveis sem açúcar e vou deixar aqui embaixo na descrição para te ajudar. Me conta qual desses benefícios de ficar tanto tempo sem açúcar foi o que mais te surpreendeu. Vou adorar ver o seu comentário. Lembra de deixar a curtida no vídeo, isso me ajuda muito. E compartilha com quem sabe que vai gostar, com quem precisa. Vamos ampliar essa corrente do bem. É isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.